Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Estava meio sumida por aqui de lives. Estava resolvendo umas pendências, mas agora voltamos, né? Voltamos hoje com uma obra maravilhosa, que é a obra de Maxwell Maltz, Liberte a Sua Personalidade. Esse livro é maravilhoso, tá? Isso que eu tenho que dizer para vocês. O que ele fala, Maxwell Maltz? Ele nos diz que como nós devemos libertar a nossa personalidade e uma nova maneira de dar mais vida à sua vida, tá? Então eu vou ler umas partes aqui do prefácio, tá? Porque só o prefácio desse livro já é algo que ensina muita coisa, certo? Boa noite para quem tá chegando, sejam bem-vindos. Boa noite, tudo bem? Estava com saudades de fazer minhas lives. Boa noite, Pedro. Boa noite, Jane. Boa noite, sejam bem-vindos. Bom, vamos lá. O que o Maxwell Maltz ele fala no prefácio do livro Liberte a Sua Personalidade? Ele fala que o segredo de como usar esse livro para transformar a sua vida tá no prefácio. Então vamos lá, tá? O que ele nos fala aqui? A descoberta da autoimagem, tá? A imagem mental que o indivíduo faz de si mesmo, a imagem mental que o indivíduo faz de si mesmo, é aquilo que a gente, qual a concepção que a gente tem de nós, tá? Representa um avanço na psicologia e no terreno da personalidade criadora, tá? Qual a concepção que você tem de você mesmo? Faz mais de 10 anos que se reconheceu a importância da autoimagem. O que é autoimagem? É aquilo que você pensa sobre você. Isso é autoimagem, tá? Contudo, pouco se tem escrito a respeito dela. E o que é curioso, não porque a psicologia da autoimagem não tenha surtido resultados, mas porque deu resultados assombrosos, né? Maxwell Maltz fala isso, que não se é falado muito sobre a psicologia da autoimagem, porque os resultados foram assombrosos quando começou a se estudar sobre isso. Por quê? Aí eu vou falar aqui como tá no livro, tá? Como disse um de meus colegas, hesito em divulgar minhas descobertas, principalmente para o público leigo, porque se eu apresentasse alguns de meus casos e descrevesse as espetaculares melhorias em personalidade que observei, seria acusado de exagero ou de pretender criar um culto quando não de ambas as coisas, tá? Porque Maxwell Maltz, ele curou muitas pessoas, tá? Ele fez um grande estudo, né, das pessoas em si. E ele foi uma grande referência sobre a questão da autoimagem, tá? Então, o que ele fala aqui? Eu também sinto igual espécie de hesitação. Qualquer livro que pudesse escrever sobre este assunto seria provavelmente olhado com estranheza por alguns dos meus colegas. Em primeiro lugar, porque, de certa forma, não é usual que um especialista em cirurgia plástica, Maxwell Maltz, tá, que escreveu esse livro, ele é especialista em cirurgia plástica, certo? E ele escreveu sobre Desperte a Sua Personalidade, sobre o poder da autoimagem, tá? Então, não é usual que um especialista em cirurgia plástica escreva livros sobre psicologia. Depois, porque determinados setores provavelmente considerariam mais estranho ainda sair alguém do estreito dogma
o sistema fechado da ciência da psicologia e procurar respostas sobre o comportamento humano nos terrenos da física, da anatomia e na nova ciência da cibernética, tá? Isso que fala o Maxwell Maltz. É uma grande referência, porque foi um cirurgião plástico, então ele fala muito sobre os pacientes dele, sobre o poder da autoimagem, certo? Então, o que ele fala aqui, a minha réplica a tais objeções é que todo médico que faz cirurgia plástica é e deve ser um psicólogo. Quando alteramos as feições de um homem, quase invariavelmente alteramos o seu futuro também, né? Então, realmente, quando você altera as feições de uma pessoa com uma cirurgia plástica, você altera o futuro dela também, né? Então, mudemos a sua autoimagem, a sua imagem física e quase sempre mudaremos o homem, tá? Sua personalidade, seu comportamento e algumas vezes seus dons naturais e aptidões. Então, o que ele fala aqui no prefácio, no início aqui, a beleza não está à flor da pele. O que ele quer dizer com isso, Maxwell Maltz? O especialista em cirurgia plástica não altera simplesmente o rosto das pessoas. As incisões que faz vão além da superfície da pele. Elas frequentemente atingem a psique também. Há muito tempo percebi que esta é uma enorme responsabilidade e que era meu dever para com meus clientes e comigo mesmo conhecer alguma coisa do que estava fazendo. Nenhum médico responsável se abalançaria a uma prática extensiva de cirurgia plástica sem conhecimento especializado e intenso treinamento. Sou, por isso, de opinião que se a alteração do rosto de uma pessoa significa igualmente a alteração do seu íntimo, compete-me a responsabilidade de adquirir conhecimentos especializados neste terreno também. Então, Maxwell Maltz, ele decidiu que por ele tratar pessoas que queriam fazer cirurgias plásticas, ele deveria também estudar sobre o poder da mente, certo? Para poder também ajudar aquelas pessoas na questão da autoimagem, tá? Ele é um cirurgião plástico. Então, o que mais ele fala aqui? Malogros que conduzem à vitória. Num livro anterior, escrito há cerca de 20 anos, Novos Rostos, Novos Futuros, publiquei como que uma coleção de casos em que a cirurgia plástica, em especial a do rosto, abriu as portas a uma nova vida para muitas criaturas. Fiquei entusiasmado com meus êxitos a este respeito, mas, tal como Humphrey Savy, aprendi mais com meus insucessos do que com minhas vitórias. Alguns pacientes não mostraram nenhuma alteração em sua personalidade depois da operação. Na maioria dos casos, a pessoa que teve corrigido pela cirurgia um rosto manifestamente feio ou algum traço esquisito experimenta quase que imediatamente, em geral, dentro de 21 dias, um aumento do respeito próprio e da autoconfiança. Isso que ele percebeu, que as pessoas, dentro de 21 dias depois de praticarem uma cirurgia, elas têm um aumento, tá? Do respeito próprio e da autoconfiança. Mas tudo isso tá aqui, porque elas podiam se respeitar mesmo elas não tendo feito uma cirurgia plástica, entende? Então, mas em alguns casos, os pacientes continuaram a experimentar sentimentos de inferioridade. Em suma, esses pacientes fracassos, como ele fala, entre aspas, né, continuavam a se sentir e comportar-se tal como se tivessem ainda um rosto feio. Isso me indicou que apenas a reconstrução da imagem física não era a verdadeira chave das mudanças da personalidade. Havia algo mais que geralmente influenciado pela cirurgia facial,
mas às vezes não era. Quando esse algo a mais não era reconstruído, a pessoa permanecia a mesma, embora suas características físicas fossem radicalmente diferentes. Então quer dizer que algumas pessoas elas continuaram as mesmas, mesmo tendo feito uma cirurgia plástica, ao qual mudou totalmente seu rosto, tá? E algumas se viu que elas mudaram muito rápido a sua autoimagem, tá? Então, o rosto da personalidade era como se a própria personalidade tivesse um rosto. Este rosto da personalidade, não físico, parecia ser a verdadeira chave da mudança da personalidade. Se ele permanecesse com marcas de cicatrizes, desfigurado, feio ou inferior, a própria pessoa passava a agir de maneira correspondente, independente das mudanças havidas em sua aparência física. Se esse rosto da personalidade pudesse ser reconstruído, então a própria pessoa mudaria, mesmo sem a cirurgia plástica. Desde que comecei a explorar essa área, descobri mais e mais fenômenos que confirmaram o fato de que a autoimagem ou retrato, né, que cada qual faz de si mesmo, era a verdadeira chave da personalidade e do comportamento. Então, a nossa verdadeira chave de comportamento é a nossa autoimagem, o que a gente pensa de nós mesmos, né? Então, isso é muito importante para a gente verificar o que a gente está pensando de nós, qual é a nossa concepção de nós mesmos, qual é a sua autoimagem, né? O que você pensa sobre a sua autoimagem? A gente tem que reforçar essa autoimagem para que ela não seja muito diminuída, muito fraca, né? Para que a gente consiga evoluir mais rápido. Então, a verdade está onde a encontramos. Sempre acreditei que se deve ir aonde for necessário para encontrar a verdade. Quando resolvi me especializar em cirurgia plástica, faz muitos anos os médicos alemães estavam bem mais adiantados que os dos demais países nesse terreno. Fui, pois, para a Alemanha. Em minhas pesquisas sobre a autoimagem, tive também que cruzar fronteiras, embora invisíveis, se bem que a ciência da psicologia se reconhecesse a autoimagem e seu papel-chave no comportamento humano, a resposta da psicologia às perguntas: de que maneira a autoimagem exerce a sua influência? Como cria ela uma personalidade? O que acontece no sistema nervoso humano? O que acontece no sistema nervoso humano quando se altera a autoimagem? A resposta era invariavelmente de algum modo, tá? Então, encontrei a maioria das minhas respostas na nova ciência da cibernética, que devolveu à teleologia um respeitável conceito na ciência. Não deixa de ser estranho que a nova ciência da cibernética nascesse dos trabalhos de físicos e matemáticos, antes que de psicólogos, sobretudo quando temos em mente que a cibernética se relaciona com a teologia, tá? Então, o conjunto das especulações aplicadas à noção de finalidade dos sistemas mecânicos. A cibernética explica o que acontece e o que é necessário no comportamento pré-determinado das máquinas. A psicologia, contudo, com todo o seu decantado conhecimento da psique, não tinha resposta satisfatória para uma situação tão simples e deliberada como, por exemplo, como é possível um ser humano pegar o cigarro da mesa e levá-lo à boca? Foi um físico que encontrou a resposta. Os proponentes de muitas teorias psicológicas eram, de certo modo, comparáveis aos homens, que especulavam sobre o que havia nos espaços siderais e em outros planetas, mas não sabiam dizer o que havia em seus próprios quintais. A nova ciência da cibernética tornou possível um importante progresso na psicologia. A mim
não cabe mérito nesse progresso, a não ser o de o ter reconhecido. O fato de ter esse avanço nascido do trabalho de físicos e matemáticos não deve surpreender-nos. Toda novidade em ciência nasce quase sempre fora do sistema. Qualquer novo conhecimento deve usualmente partir de fora, não dos especialistas, mas de algum leigo na matéria. Pasteur não era um médico, tá? Os irmãos Wright não eram engenheiros aeronáuticos, mas mecânicos de bicicleta. Einstein não era físico, mas matemático. No entanto, suas descobertas no terreno da matemática revolucionaram todas as teorias, de há muitas aceitas da física. Madame Curie não era médica, mas física e, contudo, trouxe importantes contribuições para a ciência médica. Como você pode aplicar esse novo conhecimento? Aí ele fala aqui: procurarei neste livro não apenas informá-lo sobre este novo conhecimento no campo da cibernética, mas também demonstrar como você pode aplicá-lo em sua vida para atingir objetivos que são importantes para você. Estou falando, para quem chegou agora, do livro do Maxwell Maltz, Liberta Sua Personalidade, que ele é um cirurgião plástico que fala sobre o poder da autoimagem e sobre casos dos pacientes que ele teve, das cirurgias, né? Enfim. Então, os princípios gerais são: a autoimagem é a chave da personalidade humana e do comportamento humano. Mudemos a autoimagem e mudaremos a personalidade e o comportamento. Mas ainda, a autoimagem estabelece as fronteiras das realizações individuais. Ela define o que você pode e o que não pode fazer. Expandir a autoimagem é expandir-se à área do possível. A aquisição de uma autoimagem realista, adequada, parece insuflar no indivíduo novas faculdades, novas aptidões, literalmente transformar o fracasso em sucesso. Então, a psicologia da autoimagem não apenas foi comprovada graças aos seus próprios méritos, como também explica muitos fenômenos que desde há muito tempo eram conhecidos, mas que não foram devidamente compreendidos no passado. Tá? Então, por exemplo, existe hoje no campo da psicologia individual, da medicina psicossomática e da psicologia industrial irrefutáveis provas clínicas de que há personalidades do tipo de sucesso e personalidades do tipo de fracasso. Personalidades propensas à felicidade, personalidades propensas à infelicidade e personalidades propensas à saúde, personalidades propensas a doenças. A psicologia da autoimagem projeta nova luz sobre o poder do pensamento positivo e, o que é mais importante, explica por que este dá certo com alguns indivíduos e não com outros, tá? Não seria uma coisa absoluta, é algo relativo, tá? Então, para compreender a psicologia da autoimagem e poder aplicá-la em sua própria vida, você precisa conhecer um pouco do mecanismo que ela emprega para atingir seus objetivos. Há abundância de provas científicas que mostram que o cérebro e o sistema nervoso humano operam deliberadamente de acordo com os princípios conhecidos da cibernética para atingir os objetivos do indivíduo. O cérebro e o sistema nervoso constituem um complicado e maravilhoso mecanismo perseguidor de objetivos, uma espécie de sistema inerente de orientação automática que trabalha para você como um mecanismo de êxito ou contra você com um mecanismo de fracasso, dependendo de como você, o operador, opera. Depende de como você, qual é o que você pensa sobre você. Tudo depende disso, tá? Não é simplesmente algo que nasce dentro de você. Não. É algo que se desenvolve com as suas crenças, com aquilo que você acredita. Quando você nasceu, você já nasceu. A família que você veio ao mundo, você já atraiu ela. Atraiu, tá? Então, tudo tem
tudo tem um porquê, tudo é algo que você atraiu, tudo nós atraímos, tá? Então, todas as coisas, por exemplo, as coisas começam a dar certo primeiro quando a gente ajusta a nossa autoimagem, tá? Quando nós estamos com a autoimagem, com a nossa autoimagem desalinhada, as coisas não dão certo. Porque se nem nós conseguimos acreditar em nós, como que outra pessoa vai acreditar em nós? Como que outra pessoa vai confiar em nós se nem nós confiamos em nós? Então, como o Maxwell Maltz aqui fala no livro Desperta Sua Personalidade, ele quer dizer que primeiro de tudo, de todas as coisas, nós temos que nos amar, nós temos que enxergar a nossa pessoa como sendo tudo aquilo que onde nós queremos chegar, como se já fôssemos, certo? Então é muito importante que a gente fortaleça a nossa autoimagem todos os dias. Todos os dias, todos os dias. Eu sei que muitas vezes acontecem coisas na nossa vida que nos deixam fracos, que acabam sugando a nossa energia, a gente acaba duvidando da nossa capacidade. Só que isso, no momento que isso acontece, é aí que entra o grande poder do ser humano, que é saber controlar isso, é saber controlar esse poder e mesmo na dificuldade, ver coisas boas, ver que somos seres de luz, que estamos no mundo para ajudar um ao outro, né? E a gente sempre tem que ter em mente coisas boas. E mesmo essas coisas boas, a gente tem que pensar nos outros, tá? Mesmo que as pessoas às vezes tenham nos machucado, enfim, inúmeras coisas, né? Os ambientes que a gente vive não sejam os ambientes dos melhores. Mesmo assim, a gente tem que encontrar as coisas boas dentro disso. Porque por mais ruim que seja, por mais ruim que a situação que você passou, que você esteja passando seja muito ruim, mesmo sendo muito ruim, existe algo bom naquilo. Sempre, sempre existe. E a capacidade do ser humano é a capacidade de buscar o algo bom naquilo que parece ser ruim, tá? Então é muito importante que a gente tenha em mente isso todos os dias para que a gente consiga atrair aquilo que é bom. O Maxwell Maltz, ele tem vamos dizer, às vezes, quem nunca leu sobre isso pode ter ficado um pouquinho assim, meio perdido quando eu li aqui, mas ele mostra assim, amanhã eu vou, amor próprio primordial, isso aí, Manuel. Amanhã eu vou ler mais uma parte, só que às vezes tem umas palavras um pouco assim complexas, né? Para quem nunca leu sobre o assunto, né? Acaba que às vezes não entende bem. Mas, resumindo o que ele fala nesse livro, né? O que eu vou falar nas próximas lives, ele fala sobre os casos, né? Das pessoas que ele atendeu, que ele fez uma cirurgia plástica, que muitas vezes a pessoa mesmo fazendo uma cirurgia plástica, mesmo ficando mais bonita, como ela dizia, né? Como a sua autoimagem lhe diz que tem que ficar mais bonito fazendo uma cirurgia plástica. Mesmo assim, muitas pessoas que fizeram essa cirurgia, elas não conseguiram se encontrar, não conseguiram fortalecer a sua autoimagem. Então, não é na questão do que a pessoa aparenta ser, mas é na questão de como está a sua mentalidade. Muitas vezes a pessoa pode ser a pessoa que não seja o padrão de beleza, né? Mas a pessoa está muito bem mentalmente. Por quê? Porque ela se aceita do jeito que ela é e ela trabalha a sua autoimagem todos os dias. Ela fortalece a sua autoimagem todos os dias. Tá? Ela se acha, ela vê que ela tem um potencial. Então, isso é muito importante, nós encontrarmos esse potencial dentro de nós, mesmo muitas vezes duvidando disso, né? Por certos acontecimentos da vida, só que tem que ficar claro que nós temos que procurar isso todos os dias, né? Para que a gente consiga fortalecer sempre a nossa autoimagem e a gente possa atrair coisas boas, porque no momento que a nossa autoimagem está baixa,
né? A gente não atrai coisas boas, a gente acaba atraindo coisas relacionadas a como a gente pensa da gente, né? Se a gente pensa que a gente é nada, a gente vai atrair nada, né? Então, tudo o que tu pensa sobre você é aquilo que você vai atrair, né? Eu digo assim, coisas relacionadas a isso, né? E até por pessoas, você pensa, eu atraio só homem que... Vamos um exemplo, né? Eu atraio só homem que não presta, eu atraio só mulher que não presta. Não sei como é que pode. Porque você está emanando isso pro universo. E automaticamente você está atraindo isso. Quanto mais você emanar isso pro universo, mais ele vai te dar disso, né? O universo, ele só te dá aquilo que você acha que é. Então, ele realmente, ele vai te dar de volta isso, né? Então, é muito importante que nós, que a gente fortaleça todos os dias essa autoimagem, né? Porque todas as pessoas, mesmo não sendo ainda o que querem, têm condições de chegar lá. Mas isso só vai acontecer se nós nos fortalecermos. Caso contrário, vamos ficar no mesmo lugar, se não cair para baixo, tá? Mas todo mundo tem chance de evoluir, porque Deus nos fez para a gente evoluir e não para a gente ficar onde estamos, porque no momento que a gente não sai do lugar, tá? Só você não saindo do lugar, você já está, você não está criando. No momento que você não cria, a lei do universo, ela é bem básica. Ou você cria ou você se degenera. Qual você escolhe? Você cria ou degenera? Se você ficar parado, você degenera. Então, você tem que procurar evoluir todos os dias, né? Enfim, era isso que eu queria falar hoje. Agradeço muito quem me ouviu esses minutinhos. E amanhã eu volto com outra parte que ele fala aqui da cibernética, sobre os casos das cirurgias plásticas que ele fez relacionadas à autoimagem, né? Como foi a cura dessas pessoas, como não foi, por que não se curaram, né? Então é bem interessante mesmo, sabe? Maxwell Maltz. Quem não tem o livro, eu super recomendo, porque é um livro assim para ler pra vida toda, sabe? Porque tem que ler eu sempre digo, ler umas 20 vezes um livro, ou muito mais. Então é Maxwell Maltz, Liberte a Sua Personalidade, tá? É um livro muito bom, uma nova maneira de dar mais vida à sua vida, tá? Liberte a sua personalidade. Tá bom, gente? Muito obrigada. Tenha uma ótima noite. Aqui tá muito frio. Eu acho que tá 5 graus. Muito. Tá bom, muito obrigada. Deixa eu ver, tem alguma pergunta aí? Deixa eu ver. Não há perguntas. Nas próximas lives, se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer que eu respondo no final, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Então, muito obrigada e até amanhã. Amanhã voltaremos com frio, sem frio. Né? Vamos transbordar mais um pouquinho aí, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e tenham uma ótima noite, tá? Tchau, tchau!